Um coração semelhante ao vosso. É o que nós te pedimos, Senhor. Um coração como o de Jesus. Um coração como o coração de Maria. É isso que nós desejamos. E Deus quer nos dar um coração manso e humilde. Aliás, o próprio Jesus, em Mateus capítulo 11, ele dá uma ordem. Ele não mandou aprender outras coisas, mas ele deu ordem específica. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós queremos falar dessas virtudes que vão crescer num coração que é entregue à Virgem Maria. E hoje eu quero começar dizendo para você o seu valor. Você só pode crescer na humildade, você só pode aprender a se abaixar e reconhecer a verdade sobre você mesmo, saber se inclinar e servir, ser servo, ser escravo de todos, como Jesus diz no Evangelho, por amor, quando você primeiro entender que Deus se abaixou para lavar os teus pés, que você tem valor aos olhos de Deus. Se nós não deixarmos primeiro Deus nos amar, porque a Bíblia nos ensina, nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele que nos amou por primeiro. Se você não deixar Deus te amar primeiro, você não vai ter força para transbordar esse amor para os outros. Por isso, Deus hoje fala ao seu coração. Você é precioso aos olhos dele. Você é preciosa aos olhos dele. Você precisa descobrir a preciosidade, o valor que você tem aos olhos de Deus. E aí, a opinião das criaturas não vai mais te abalar tanto, não vai mexer tanto com você o que os outros dizem. Santa Teresinha tem uma história interessante para nos contar. Por exemplo, quando ela estava no convento, Santa Teresinha ouviu algumas irmãs lhe dizer: Teresinha, você está muito gordinha. Você tem que diminuir a sua comida, tem que comer um pouco menos, você está muito gordinha. E algumas irmãs disseram isso. Na mesma hora, uma outra irmã disse: Teresinha, você está muito magra, você precisa se alimentar melhor. Por que isso aconteceu? Porque Santa Teresinha tinha um tipo físico, o rosto dela era bem arredondado, mas ela de fato estava bem magrinha, né? Estava magra, mas o hábito escondia. Mas ela tirou uma lição desse fato. Ela disse: as criaturas são muito instáveis. Uma hora acham uma coisa, outra hora acham outra. E ela citava o livrinho da Imitação de Cristo, que diz: o homem é aquilo que ele é aos olhos de Deus e nada mais. O homem é aquilo que ele é aos olhos de Deus e nada mais. Na verdade, essa frase é de São Francisco de Assis, mas o livro da Imitação de Cristo traz para nós essa frase, para que nós possamos acordar. O valor real que você tem é o valor que você tem aos olhos de Deus. O que Deus pensa de você é o que realmente importa. Isso é libertador. Isso é libertador para a nossa alma, mas só tendo uma experiência cada vez mais profunda de quanto eu sou amado por Deus, de quanto eu sou querido por Deus, sou importante para Deus. O que eu sou aos olhos de Deus? Um filho amado e querido. Quando isso não é só palavra, mas quando isso é experiência de vida, quanto mais eu me aproximo dessa realidade, menos as palavras das criaturas vão me abalar, vão me desestruturar. Quando essa verdade entra dentro do meu coração. Quando nós sabemos o nosso valor e como nós somos amados por Deus, não há problema em nos abaixar. Não há problema em nos humilhar, porque nós sabemos o nosso valor. Pois o nosso valor não diminui. Por exemplo, a Virgem Maria está aqui na Sagrada Escritura. Quando dizem alguns santos, Santa Isabel da Hungria, por exemplo, teve essa revelação. Nossa Senhora apareceu a Santa Isabel da Hungria e disse que o grande sonho dela era ser serva, empregada da mãe do Salvador, do Messias. Ela nunca imaginava que ela seria a mãe do Messias. Ela sonhava e não se achava digna nem de ser a mãe, a serva
da mãe do Messias. Mas quando o arcanjo Gabriel apareceu a ela, está aqui na Sagrada Escritura, e revelou que ela seria essa rainha, a mãe do Rei dos Reis, esse rei que era o Messias Salvador, que era o grandioso rei, mas o anjo Gabriel não explicou só isso. Quando ela disse, como isso vai acontecer? Pois eu não conheço homem algum, eu tenho um voto de virgindade. O arcanjo Gabriel explicou que ele não era só um rei Messias, que ele era Deus, Deus Todo-Poderoso. Por isso, sem participação de homem, ela ficaria grávida. Quando ela entendeu que era mãe do Messias, do Rei dos Reis, do Salvador prometido, mas não só isso, a mãe de Deus, a mãe do Rei dos Anjos, a Senhora soberana, o que ela respondeu para o anjo? Eis aqui a escrava do Senhor. E não só com palavras. Ela disse que era escrava, faça-se em mim, e em seguida ela foi trabalhar como uma escrava para sua prima Isabel. Foi servir, foi trabalhar. Então não há problema em servir, em se diminuir, em se colocar como servo dos outros, quando nós sabemos o nosso valor e a nossa dignidade aos olhos de Deus. Reconhecer o seu valor deve te levar a reconhecer ao mesmo tempo a preciosidade que você é, te leva a reconhecer a preciosidade que é o seu irmão, o valor que ele tem. Cada irmão meu é precioso. Esse irmão que eu passo na rua e que está como mendigo, dormindo na rua, sem ter o que comer, ele é precioso. Jesus está escondido nesse meu irmão. Só no céu vamos ver isso com clareza, mas pela fé, aqui na terra já devemos tratar. Cada pessoa é Jesus, é preciosa. Então, você deve querer a salvação de cada um dos seus irmãos. Cada um deles é precioso, não podemos perder. São nossos irmãos. Nele está Jesus escondido. A Bíblia diz que Deus dá a sua graça aos humildes. E isso é verdade. Deus dá a sua graça aos humildes. Eu quero contar para você agora um testemunho que me emocionou. Quando eu li esse testemunho, me emocionou profundamente. Eu tive a certeza que eu também vou receber esse milagre, que essa pessoa aqui, esse Senhor, alcançou de Nossa Senhora. E você também vai ter essa esperança, essa certeza de receber o mesmo milagre. Afinal, todos nós que estamos aqui, estamos desejando amar a Jesus por meio da Virgem Maria. Estamos desejando ter devoções a Nossa Senhora, várias, né? Escapulário, rosário, 3 Ave-Marias, primeiros sábados do mês, medalha milagrosa, mas especialmente aquela que Deus pediu para que você fosse fidelíssimo e nunca falhasse nessa devoção, especialmente essa devoção que Deus te pediu, por meio dela, Deus vai te dar essa graça que eu vou contar para você aqui nesse exemplo na página 335. Um bispo lá na Escócia percorria a pé as montanhas da sua diocese. Porém, à noite o surpreendeu numa floresta, onde havia se perdido. Depois de procurar por muito tempo, encontrou uma choupana habitada por uma pobre família. Essa boa gente o recebeu sem saber quem ele era, pois ele estava envolvido num grande manto, se protegendo do frio, né? Envolto nesse manto, não dava para perceber que era o bispo. O bispo, por sua parte, ignorava quem era aquelas pessoas, tal gente. Se eram católicos, protestantes, nenhum sinal havia que esclarecesse a dúvida. Alguns minutos depois do mútuo silêncio, a fisionomia da humilde família manifestou-se e o bispo reparou uma grande tristeza. Estava oprimindo aquela pobre gente e algum desgosto os afligia. Depois de hesitar, o bispo disse: "Vocês estão bem de saúde? Vocês parecem meio tristes." "É verdade", respondeu a mulher, que esperava essa pergunta para desabafar. "Estamos muito tristes mesmo. O nosso velho pai está prestes a morrer. E o que mais nos aflige é que ele pretende viver ainda e recusa a morte obstinadamente.
Ele não quer se preparar para a morte. Ele está morrendo, mas ele não aceita que ele está morrendo. Eu posso vê-lo? Disse o bispo comovido. Posso vê-lo? De boa vontade, respondeu a mulher, com a confiança própria das almas aflitas, e logo introduziu o seu hóspede no quartinho do doente. Efetivamente, o velho estava moribundo, quer dizer, estava morrendo, e não queria aceitar isso. A primeira alusão que fez o bispo a esse respeito pareceu recuperar todo o vigor e respondeu com força: não, eu não morrerei, não morrerei. Mas, meu amigo, lembre-se de que todos nós devemos um dia morrer. E a sua enfermidade, e na sua idade. Eu lhe digo que não morrerei. É impossível que eu morra. Eu não morrerei. A todos os conselhos, todas as reflexões que foram feitas para convencê-lo, sempre ele respondia enfático: não morrerei. Mas lhe disse finalmente o bispo: podes dizer-me por qual razão, não tendo mais que um sopro de vida, tu pretendes não morrer? A essa pergunta, o velho homem pareceu enternecido e, lançando sobre o seu interlocutor um olhar perscrutador, diz-lhe em tom profundamente comovido: o senhor é católico? E o bispo respondeu: sim, eu sou católico. Nesse caso, disse o doente, eu posso te contar porque eu não morrerei. Eu sou católico também, e desde a minha primeira comunhão até hoje, eu nunca deixei de pedir todos os dias a Nossa Senhora a graça de não morrer sem ter um padre na minha cabeceira. Olha só que lindo. Todos os dias, desde a minha primeira comunhão, eu pedi a Nossa Senhora que não me deixasse morrer sem ter um padre, um sacerdote na cabeceira da minha cama, me assistindo na hora da morte. Você pensa que a minha mãe do céu poderá deixar de me atender? Isso é impossível! É impossível! Então, meu filho, disse o bispo, você foi atendido. Quem está lhe falando é mais do que um padre, é o bispo da sua diocese. A Santíssima Virgem trouxe-me através dessa floresta para recolher o teu último suspiro. E abrindo seu manto, ele fez brilhar aos olhos do moribundo a sua cruz pastoral. Então o doente, transportado de alegria, exclamou: ó Maria, ó boa mãe, como eu vos agradeço! Como eu vos agradeço! Depois disse ao bispo: o senhor me atende em confissão? Pois agora eu creio que eu de fato vou morrer. Momentos depois, absolvido pela última vez, morria como uma alma eleita, como um predestinado ao céu. Meu Deus, que testemunho lindo, que alimenta a nossa alma na esperança. Nós que todos os dias rezamos a essa boa mãe, é impossível que não sejamos atendidos e acolhidos por ela. Esse testemunho nos faz lembrar, por exemplo, um grande santo. Eu tenho o nome de irmão Luís Maria por causa desse grande santo, que é São Luís Maria Grignion de Montfort. São Luís, ele se disfarçava. Ele vinha pedir um alimento. Ele falava assim, às vezes num buraquinho de algum convento, de algum seminário, ele vinha e pedia. Por exemplo, uma vez ele foi pregar retiro num convento de freiras. E ele chegou ali naquele lugarzinho e disse: aqui é um pobre homem que está com fome e que está pedindo a caridade de algum alimento por amor a Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem Maria. E algumas vezes, até nesses lugares de Deus, ele foi rejeitado. E disseram: aqui não tem comida para você, aqui não tem como te ajudar, e às vezes foi até escorraçado, né? Então, quando ele tinha esse tratamento, ele ia embora.
uma vez, depois que ele foi embora, descobriram que era ele o pregador do retiro daquele convento e correram atrás dele. E ele disse: se lá não tem espaço para um pobre, não tem espaço para Jesus Cristo, não tem espaço para o padre Luiz de Montfort. Então, ele fazia esse teste muitas vezes para ensinar as pessoas que acolher um peregrino, acolher alguém que está precisando, é acolher o próprio Jesus Cristo. Então, São Luís fazia isso para exercitar a caridade, para exercitar o amor no coração das pessoas. Mas a caridade é um dom, é o dom mais alto, é o dom mais excelente, como está em Coríntios capítulo 13. Não existe dom maior do que o dom do verdadeiro amor, que é o amor de Cristo, vivendo e atuando e agindo dentro de nós. Não existe dom maior do que o dom da caridade. Caridade é um outro nome para a palavra amor. Não existe dom maior que esse. Mas, como eu disse para você, Deus dá a sua graça aos humildes. Se é uma graça, todos os dons é uma graça de Deus. A capacidade de amar, de acolher os mais necessitados, é um dom que vem de Deus. E Deus só dá esse dom aos corações humildes. Você está começando a entender o que eu falei do coração semelhante ao vosso? Ter um coração semelhante ao de Jesus, manso e caridoso, primeiro tem que ser humilde. Quem pede, recebe. É preciso humildade. É preciso reconhecer que eu sou um mendigo, que eu preciso pedir o alimento, pão nosso de cada dia, ao meu Pai do céu. O pão do amor, o pão da unidade, a capacidade de perdoar, todos os dons. A vitória contra um vício é dom, é graça. E Deus dá aos humildes. Quem reza é um dos sinais da humildade. Mas hoje nós vamos aprender com a Virgem Maria sobre essa virtude que abre as portas para encher. Tem uma música franciscana que diz assim: desposaremos a Senhora pobreza, quer dizer, uma esposa, São Francisco chamava a pobreza de sua esposa, e com essa esposa nós vamos gerar uma filha, e geraremos a irmã Caridade. Quer dizer, a caridade é um dom que vem do céu e que transforma quem é humilde. Então, se você pedir o dom do amor, o amor vai ser dado. É preciso esvaziar-se de si para que o vinho novo da caridade encha o nosso coração. Então, se te achares superiores a alguém, ainda não chegaste à verdadeira humildade. Vamos caminhar agora para chegar à humildade? Olha o que diz a imitação de Cristo. Santa Teresinha citava tanto. Livro 2, capítulo 2, número 2, bem fácil de decorar. 222. Não julgues ter feito progresso algum, enquanto não te reconheceres inferior a todos. Não julgues ter feito progresso algum, vou repetir. Não julgues ter feito progresso algum, enquanto não reconheças inferior a todos. O Thomas Kempis, na imitação de Cristo, não está dizendo que você progrediu pouco. Você não progrediu nada se você não se considerar inferior a todos. Por exemplo, eu me considero pecador, fraco, miserável. Ah, mas eu sou melhor do que aquele que está ali. Eu sou uma pessoa fraca, pecadora, mas eu sou melhor do que o meu vizinho, do que a minha cunhada, do que a minha sogra, do que aquele que está na prisão, na cadeia. Não é assim que os santos pensavam. Se Deus não me desse a graça dele, eu estaria bem pior. Se eu talvez não recebesse a formação que eu tive, a criação que eu tive, eu estaria bem pior. Se não fosse a graça de Deus, eu faria pecados muito maiores que essa pessoa. A humildade verdadeira não é fácil de conseguir, não. Será que eu e você já nos consideramos inferior a todos? Ou nós achamos que somos melhores do que alguém? Eu vou voltar para o início. Se você entende a sua dignidade, a sua grandeza, o seu valor, se humilhar não é um problema. Reconhecer a sua miséria não é um problema. Porque a carcaça de pecado, de fraqueza que me envolve, não é maior do que a beleza que existe dentro de mim. Eu preciso me desvencilhar dessa casca
porque em mim existe um tesouro. Então eu não tenho medo de reconhecer a minha fraqueza, a minha total incapacidade sem a graça de Deus. Entende? Isso não te diminui. Se humilhar diante de Deus e se tornar servo dos seres humanos, não te diminui, te enobrece, te engrandece. Por isso a Virgem Maria foi elevada acima de todas as criaturas, porque ela se abaixou, porque ela sabia do seu valor aos olhos do Senhor. Então, isso que diz a imitação de Cristo é uma grande lição e nós vamos ver como a Virgem Maria viveu essa missão. Ela que era cheia de graça, ela que não tinha pecado nenhum, se considerava menor que todas as pessoas. Na página 328 do nosso livro, nós vamos ver que de todas as virtudes é a humildade o fundamento e a guarda de todas elas. Lê-se com razão nos sermões sobre a Salve Rainha. Sem humildade não há virtude que possa existir numa alma. Possua, embora ela, todas as virtudes, fugiriam todas ao lhe fugir a humildade. Olha só, deixa eu pegar para você aqui, olha. Nós temos aqui no nosso hábito o rosário. Carregamos conosco. Alguns santos comparam todas as outras virtudes com essas continhas do rosário. Olha aqui, cada uma das contas do rosário é uma virtude. A mansidão, a bondade, a paciência, a pontualidade, a generosidade, que mais? Tantas virtudes, né? A organização, a decisão, a fortaleza, vários dons, várias virtudes, todos esses, mas a humildade é esse cordãozinho que liga todas elas. Se faltar a humildade, todas as bolinhas caem no chão e não prestam mais para nada. Então entenda bem, sem a humildade, todas as outras virtudes perdem o valor. O mesmo se diz da caridade, só que a caridade é como se fosse a substância pela qual é feita tanto as bolinhas como a corda. A caridade é tudo. Mas hoje nós estamos falando da humildade. Desposaremos a donzela pobreza, né? No sentido do vazio de si, a humildade. Sem humildade, nenhuma virtude tem valor aos olhos de Deus. Ainda que uma pessoa faça tudo direitinho, siga todas as regras bonitinho, se ela não tem um coração humilde diante de Deus e dos homens, perde todo o valor aos olhos do Senhor. Então, em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 11, nós temos uma passagem interessante. Santa Teresinha não entendia essa passagem bíblica, porque ela diz assim: ó minha amada, é o amado dizendo para a amada, né? Jesus dizendo para a sua igreja, para a alma de cada um de nós: como és bela, ele diz, faremos para ti brincos de ouro, pingentes de ouro, cravejados de prata. Teresinha diz, mas isso não é comum. Você vê sempre um material precioso sendo cravejado de um material mais precioso. Se fosse um brinco de prata cravejado de ouro, tudo bem. Agora, se é um brinco de ouro, tem que ser cravejado de pedras preciosas, de diamantes, mas não de prata. Como assim? Cravejado de prata? E a própria Teresinha vai explicar, né? Significa, na linguagem espiritual, o ouro representa a caridade. Entre outros significados, um dos principais, na vida espiritual, o ouro representa o amor, a caridade. Mas a sua caridade deve estar repleta da prata, que significa a humildade. Por exemplo, eu vou dar uma esmola para uma pessoa pobre. Se não for esse gesto de amor, cheio de humildade, de eu achar que ali é Jesus, não me achar superior àquela pessoa, mas, ao contrário, eu estou servindo a pessoa do Rei dos Reis que está escondido nela. Então, essa atitude da caridade, repleta de humildade, aí sim é uma joia diante do Rei, do esposo de nossa alma. Então, todas as nossas obras de caridade Jesus ensinou. Normalmente, a maioria das pessoas são destras, né? Então, não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita. A sua mão direita está fazendo uma boa obra, quer dizer, não é nem para os outros, é aos seus próprios olhos. Você não deve se achar santo, porque você fez uma coisa boa, é por graça de Deus. Não se ache melhor do que os outros,
porque você fez um gesto de caridade. A sua caridade deve estar repleta de humildade, quer dizer, o seu ouro deve estar cravejado de prata. Cântico dos Cânticos 1, versículo 11. Pelo contrário, Deus é tão amante da humildade que se apressa em correr onde vê a humildade. Escreve São Francisco de Sales a Santa Joana de Chantal. Deus vê uma alma humilde, ele corre para derramar as graças. Está na palavra. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. No mundo, essa virtude era desconhecida. Essa virtude tão bela e necessária. Mas para ensiná-la, desceu do céu o próprio Filho de Deus, exigindo principalmente nesse particular que nós procurássemos imitá-lo, o seu exemplo. Quer dizer, antes de Jesus vir e descer do céu, os seres humanos não entendiam a grandeza de uma pessoa que se abaixa da sua alta dignidade para servir os inferiores. O gesto de humildade veio ser embelezado, veio ser valorizado, enobrecido, acima de tudo, quando Jesus veio nos ensinar. E, de fato, em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus dá uma ordem que poucas vezes ele diz isso. Olha, aprenda comigo, me imite nesse ponto. Jesus aqui diz claramente, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E se você continuar lendo, você ainda vai ver assim, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Se você aprender a me imitar na mansidão e na humildade, porque até para você ser manso, quem é colérico não é fácil, né? Vencer o temperamento difícil é preciso de humildade. Aprenda de mim a ser manso e humilde de coração, uma ordem de Jesus, para aprender esses dois pontos, manso e humilde de coração. E assim como em todas as virtudes foi Maria a primeira e a mais perfeita discípula de Jesus, ela foi também na humildade. Se Jesus mandou aprender isso, a Virgem Maria aprendeu tudo de Jesus. Foi discípula do seu filho, mas principalmente nesse ponto da humildade. Por ela, por essa virtude, a Virgem Maria mereceu ser exaltada acima de todas as criaturas. Essa foi a virtude em que, desde pequena, ela se singularizou. Então, esse mistério de aprender de Jesus a ser manso e humilde, muitas vezes é esquecido. Jesus não disse, aprenda de mim a fazer milagre, aprenda de mim a pregar bem, aprenda de mim a aparecer para todo mundo, a ser aplaudido. Não. Jesus não disse, aprenda de mim a viver os 3 anos da minha vida pública. Não. Aqui Jesus está apontando para os 30 anos que ele viveu escondido, trabalhador, ajudando seu pai e sua mãe, vida simples e humilde de família, arrumando a casa, varrendo, lavando, fazendo coisas simples e humildes. Muita gente quer imitar Jesus, pregando, fazendo milagre, curando, antes de viver os 30 anos de trabalhos humildes, de um dia a dia, de um filho obediente, totalmente submisso aos seus pais. Muita gente quer viver os 3 anos de Jesus sem viver os 30, no qual ele viveu a humildade e a mansidão, para transbordar isso nos 3 anos da sua vida pública. Assim nos conta de uma revelação feita a Santa Matilde. O primeiro traço da humildade é o modesto conceito de si mesmo. O primeiro traço da humildade é o modesto conceito de si mesmo. Nós vemos isso em Maria, conforme fala a revelação mencionada mais acima. Embora se visse mais enriquecida de todas as graças do que qualquer outra criatura, nunca ela se julgou acima de quem quer que fosse. Nunca a Virgem Maria se considerou acima de quem quer que fosse. Vou repetir, nunca, jamais a Virgem Maria se considerou superior, acima, melhor de quem quer que fosse. E nós nos consideramos, muitas vezes, e de muitas pessoas. Ah, eu sou pecador, mas melhor do que esse, eu sou. Não é? Ao contrário, teve sempre uma modesta opinião de si mesmo.
Este é o sentido que, no parecer de Roberto Abade, tem as palavras do Cântico dos Cânticos. Tu feriste o meu coração, minha irmã, tu feriste o meu coração com um simples colar do teu pescoço. O humilde conceito de si mesma foi o encanto com que Maria prendeu o coração de Deus. Não podia, é claro, a Santíssima Virgem Maria se considerar uma pecadora, pois na frase de Santa Teresa d'Ávila, a humildade é a verdade. Maria tinha consciência, pelo menos depois do anúncio do anjo que disse que ela era repleta da graça, ela tinha a consciência de que nunca havia ofendido a Deus. Não é também que deixasse de confessar a preferência com que Deus lhe concedeu os maiores favores do que as demais criaturas. Mas para humilhar-se ainda mais, reconhece o coração do humilde as singulares dádivas do Senhor. Quer dizer, a Virgem Maria, ela não tinha pecados, mas ela se humilhava mais ainda, porque ela reconhecia que ela não merecia. Foi pura graça de Deus. Ela ser a Imaculada Conceição era pura graça de Deus. Então ela, olha, São Bernardino de Sena diz, comparando-me com Deus, eu me vejo como que escura. Segundo o mesmo santo, ele diz, os lábios de Maria dizendo isso, jamais ela perdia de vista a grandeza de Deus e o seu próprio nada. Ela se via como uma mendiga revestida de custosas vestes, de vestes luxuosas, preciosas, que lhe foram dadas. Quem sou eu? Sou uma mendiga que Deus colocou trajes lindos, mas eu sou uma mendiga, eu sou uma pobre. Ele me revestiu de grandeza, mas tudo é ele, tudo é dele, tudo Maria atribuía a Deus, né? Mas ainda não se envaidece, mas antes se humilha ao contemplá-las diante do seu benfeitor. Justamente essa presença faz recordar sua pobreza. Assim a Virgem Maria, quanto mais enriquecida se via, mais se humilhava. Lembrava-se sem cessar de que tudo aquilo era um dom de Deus. Olha o que Nossa Senhora disse a Santa Isabel da Hungria. Creia, minha filha, sempre eu me tive por última das criaturas. Sempre eu me tive pela última das criaturas, indigna das graças de Deus. Nossa Senhora. Sempre Nossa Senhora se considerou a última das criaturas, indigna das graças de Deus. Exatamente por isso, segundo São Bernardino, nunca houve no mundo uma criatura tão elevada, tão sublimada como Maria, porque nunca ninguém a igualou na sua humildade, saber se abaixar, saber ter um modesto conceito de si mesmo. Então, toda essa meditação é muito linda. O humilde recusa os louvores, referindo tudo a Deus. Quando o anjo Gabriel disse que ela era cheia de graça, que ela era imaculada, ela ficou sem graça. Ela se perturbou com essas palavras. Por quê? Porque ela era muito humilde. Quando ela foi elogiada, ela se perturbou. Porque ela considerava Deus grande, não ela. E quando Isabel disse em alta voz, algumas Bíblias traduzem assim, com um grande grito, um grito já é algo forte. Isabel disse um grande grito para dizer que ela era bendita entre todas as mulheres, para dizer que ela não merecia a honra de ser visitada pela mãe do Adonai, a mãe do Rei dos Reis, do Senhor, do Deus, Criador do céu e da terra. E Maria, com humildade, diz, tudo eu aplico a Ele, tudo eu elevo, é Deus. Olha, imediatamente Maria atribui toda a glória a Deus, respondendo o seu humilde cântico, minha alma engrandece ao Senhor. É como se ela dissesse a Isabel, Isabel, tu me louvas, porém eu louvo ao Senhor, a quem unicamente é devida toda a honra. Tu me admiras de vir a ti, mas eu admiro a bondade divina, na qual tão somente meu espírito se alegra. Tu me louvas porque eu acreditei, mas eu louvo ao meu Deus que quis exaltar o meu nada. Na baixeza da sua serva ele pôs os olhos. Cada vez que você louva a Virgem Maria, e isso é muito bom, cada vez ela começa a engrandecer a Deus. Quando você diz, ó mãe, como tu és bela, ela começa a dizer, ó Senhor, como tu és maravilhoso, que me deste aquilo que eu não mereci.
E cada vez que você ama e louva a Virgem Maria, você faz no céu inteiro aumentarem os louvores de Deus, porque lá no céu ela é a mestra do louvor a Deus. Então você entende? Quanto mais você honra Maria, mais Deus é honrado, mais o seu Filho Jesus é amado. Esse é o motivo pelo qual Maria disse a Santa Brígida: porque eu me humilhei tanto, ou porque mereci, minha filha, uma tão extraordinária graça, só porque eu estava plenamente convencida de não valer nada, de não possuir algo de mim mesma. Quer dizer, ela possuía muita coisa, mas ela não possuía nada por si mesma. Entende? É bonito, às vezes, nesses lugares de autoajuda, diz: eu posso, eu consigo, eu faço, eu tenho valor. Mas cuidado, precisa acrescentar um detalhezinho. A Bíblia diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Por mim mesmo eu não posso nada, mas se eu estou com Ele, nele, por Ele, tudo posso nele que me fortalece. Eu procurava por isso o louvor do meu Criador e Benfeitor, e nunca o meu próprio, diz Maria Santíssima. Admirado de tanta humildade em Maria, exclamava Pseudo Agostinho: ó, realmente abençoada, humilde, que fez um Deus nascer para nós homens, e que abriu o paraíso e livrou as almas do inferno. E Ricardo de São Lourenço diz: Maria, protege-nos sob o manto da humildade. O mesmo queria ela dizer a Santa Brígida com essas palavras: vem também tu, minha filha, esconde-te debaixo do meu manto, pois o meu manto se chama humildade. O manto de Maria é a humildade. Se esconder debaixo do manto dela significa imitar a humildade da Virgem Maria. Você está se esforçando para imitar? Devoção a Nossa Senhora é procurar imitar as virtudes, mas principalmente a virtude mais chamativa da Virgem Maria, a humildade. Está na Bíblia, porque ele olhou para a humildade de sua serva e por isso todos me chamarão de bem-aventurada. Então, a Virgem Santíssima conhece e ama todos os que a amam, está ao lado dos que a invocam, principalmente quando se assemelham a ela pela pureza e pela humildade. Eu quero ler para você agora um texto de Santa Faustina, no Diário da Santa Faustina, número 1415, você pode ler a partir do 1414 para entender melhor. Nossa Senhora vai aparecer a Santa Faustina e vai dizer isso. Na solenidade da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, após Santa Faustina fez a novena das 1000 Ave-Marias, ela que inventou isso. Ela, durante 9 dias antes do dia da Imaculada, que é o dia 8 de dezembro, cada dia da novena ela fazia 1000 Ave-Marias para honrar a Imaculada Conceição de Maria. E depois de fazer essa novena, olha aí, 9.000 Ave-Marias, 1000 cada dia, né? Santa Faustina viu Nossa Senhora um pouco antes de receber a Santa Comunhão na missa solene da Imaculada Conceição. Quando ela ia receber a comunhão, viu a Virgem Maria e no número 1414 conta melhor essa visão e no número 1415 vai dizer assim: eu desejo, minha filha caríssima, que te exercites em 3 virtudes que me são as mais caras e as mais agradáveis a Deus. Presta atenção. A primeira é humildade, humildade e mais uma vez humildade. Essa é a primeira. Humildade, humildade, mais uma vez humildade. A segunda é a pureza, quer dizer, a castidade, né? Nós meditamos na outra formação que a pureza abre também as portas para o amor, para todas as outras virtudes. A segunda é a pureza e a terceira é o amor a Deus. Claro que é a maior de todas, mas que Deus só vai poder entrar numa alma humilde e pura, ou que deseje ser humilde e pura. Então essas 3 virtudes. Como minha filha, deves brilhar de maneira especial com essas 3 virtudes. Terminando essa conversa, me estreitou ao seu imaculado coração e desapareceu. Então Nossa Senhora pediu a Santa Faustina, revelou a ela essas 3 que mais encantam os olhos de Deus e que mais resplandeciam nela.
Humildade, humildade, mais uma vez humildade, quer dizer, é o chão, é a base onde Deus vai construir sua vida espiritual. Humildade. E depois pureza, que é a castidade, né? E depois o amor a Deus, que é o ápice, que é o maior de tudo. Então, Nossa Senhora vai ensinar esse caminho, que é o caminho de imitar, não somente admirar a humildade dela, mas imitar. Assim, pois, ó minha rainha, não poderei ser vosso filho, se não for humilde. Não vedes, porém, que meus pecados, depois de me terem tornado ingrato ao meu Senhor, me tornaram também soberbo? Ó minha mãe, remediai este mal, e pelos merecimentos da vossa humildade, impetrai-me a graça de ser humilde e de me tornar vosso filho querido. Amém. Nosso propósito de hoje, com esse ensinamento tão profundo da humildade da Virgem Maria, vai ser pedir essa graça. Deus dá também a humildade para quem pede. Você viu o testemunho que eu contei? Esse Senhor que desde a sua primeira comunhão, todos os dias pediu esse auxílio da sua mamãe do céu. Ele teve certeza absoluta que não iria morrer sem receber o que ele pediu da sua mãe. Porque não era um pedido egoísta, não era um pedido longe da vontade de Deus, era um pedido que ele tinha certeza que era agradável a Deus. Jesus mandou juntar riquezas para o céu e ele foi juntando. A oração junta riquezas para o céu. Todo dia ele pedia essa graça. Todo dia ele pedia essa graça de ter um verdadeiro arrependimento no fim da vida e ter o sacerdote do Altíssimo, que é o próprio Jesus, para limpar a sua alma no último momento. Ele teve certeza absoluta que ele não iria morrer, mesmo que o seu físico, sua saúde já estava destruída. Essa é a certeza que o Espírito Santo dá para a sua alma quando você faz oração. Quando você insiste e persevera na oração, Deus te dá uma certeza de que você vai ser ouvido, de que você está sendo ouvido, você será acolhido e atendido pelo Senhor da melhor forma possível. E ele alcançou esse milagre. A Virgem Maria não negou a um filho que pediu todos os dias essa graça. Eu conheço uma amiga que ela pediu todos os dias a graça de perdoar o seu pai, ela não conseguia. Anos depois o seu pai apareceu, depois de ter abandonado a família. Milagrosamente ela achava que não tinha perdoado, mas ela foi abraçar o pai, ela cuidou do pai. Por quê? A graça aconteceu como fruto de perseverança na oração. Nós vamos pedir todos os dias na nossa vida para sermos humildes como a Virgem Maria, pedir a ajuda dela, a intercessão dela. E o nosso propósito de hoje é ficar hoje o dia inteirinho rezando essa jaculatória com muito amor. De mãos dadas com Nossa Senhora, unido a ela, nós vamos pedir: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E ao da Virgem Maria, claro, mas você vai rezar junto com Nossa Senhora. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Por isso, o tema do nosso vídeo de hoje da formação é um coração semelhante ao vosso. Você aceita essa proposta? Coloca aqui no comentário. Se você deseja ter esse coração humilde, se você já teve experiências com Nossa Senhora de te ajudar no momento de revolta, de silenciar, de conseguir ser humilde. Você aceita? Coloca aqui. Sim, aceito, irmão. Sim, eu vou lutar e vou clamar hoje o dia inteiro, mas todos os dias da minha vida, claro. Mas especialmente hoje, o nosso propósito, o dia inteiro rezando, Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração, nosso coração semelhante ao vosso. Você pode escrever também essa frase aqui para te ajudar a lembrar. Filho, filha, que Deus te abençoe muito. Estamos chegando no final do nosso mês de maio com muita alegria, crescendo muito e aprendendo muito no amor a Deus através da Virgem Maria, nossa mãe. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, seja canal da bênção de Deus também nesse mês de maio na vida do seu irmão, da sua irmã. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegou o mês da linda mãezinha. Era assim que o Padre Pio dizia quando chegava o mês de maio.
O mês, segundo o Papa Paulo VI, São Paulo VI, o mês que mais graças são derramadas, porque é o mês de Maria. Hoje você começa a escola de formação, no início desse mês de maio, caminhando com Maria. Tenha certeza, nesse mês de maio, você vai ter uma experiência com a Virgem Maria. Você vai se aproximar da Mãezinha do Céu, como nunca antes em toda a sua vida. Eu lhe garanto, se você abrir o coração, esse mês de maio você vai aprender, você vai aprofundar, você vai mergulhar nesse amor da Virgem Maria, baseado na Sagrada Escritura, baseado nos ensinamentos dos santos, baseado no ensinamento do Catecismo da Igreja Católica. Você vai conhecer cada vez mais essa Mãezinha do Céu. Eu quero hoje trabalhar com você com esse livro maravilhoso que chama Caminhando com Maria, esse livro onde você vai aprender com os padres da Igreja, com tantos santos, com os ensinamentos da própria Santa Igreja e da Sagrada Escritura, quem é a Virgem Maria. Como essa boa Mãe do Céu pode te ajudar nas situações mais difíceis e como ela é digna do nosso amor, como ela é digna da nossa consagração, porque afinal de contas, foi ela que Deus Pai escolheu para nos dar Jesus. A salvação que é Jesus chegou a nós através da Virgem Maria. Por isso é uma alegria muito grande estar junto com você. Eu convido você de vivenciar esse mês de maio de uma maneira profunda, de uma maneira intensa. Se você desejar, como os santos faziam no mês de maio, é um mês que você pode colocar um jarrinho de flores diante da imagem de Nossa Senhora e com a sua família fazer um momento, um cântico, uma oração, pedindo à Virgem Maria que receba a sua família, a sua casa. E durante os momentos de oração ou de formação também, você pode, claro, se for possível, acender uma vela para estarmos juntos em oração. Eu sei que muitos ouvem essa formação indo para o trabalho, dirigindo, fazendo algum trabalho manual, mas tenha certeza, por você abrir o seu coração e você está aqui ouvindo porque você decidiu abrir o seu coração para a Virgem Maria entrar na sua casa, para que ela entronize Jesus na sua casa e onde a Virgem Maria chegar, o inimigo não vai aguentar. A presença da Mãe de Deus, como nós cantamos, o inimigo em retirada baterá. Então ela vem destronar o mal e vem entronizar o seu Filho Jesus. Se você está agora numa situação onde você pode pegar a Bíblia, onde você pode pegar um caderno de anotação, seu diário espiritual, toma nota, porque você vai aprender muito hoje. Você vai aprender bastante, não só hoje. Todos esses dias, com o mês de maio, você vai aprender bastante. Por isso, Sagrada Escritura na mão, seu diário espiritual na mão. Irmão Luiz Maria, mas eu estou fazendo tudo isso indo para o trabalho. Não tem problema. Em algum outro momento você pode parar e tomar nota dessas passagens bíblicas mais importantes que nós vamos explicar várias dúvidas que existem sobre a Virgem Maria, para que você possa amar mais ainda essa Mãe do Céu. Eu vou repetir, para que você possa amar mais ainda a sua querida Mãe do Céu. Então vamos começar com esse livro maravilhoso, Caminhando com Maria, na página 18, nós temos a primeira meditação. E a primeira meditação, Louvores a Maria. Irmão Luiz Maria, é certo dizer essa palavra, louvar a Maria? Existem passagens bíblicas, especialmente em Isaías, dizendo: a mim somente o louvor, a mim somente a adoração, a mim somente a glória. Deus fala isso. Como entender essa palavra, louvores a Maria? Vamos caminhar junto com os santos. O louvor de Maria é um abundante manancial que quanto mais se derrama, mais aumenta. E quanto mais aumenta, mais se derrama. Em outras palavras, esta Virgem, que é tão grande e sublime, que quanto mais a louvamos, mais nos resta a louvar. Tanto é isso verdade que diz Santo Agostinho:
todas as línguas dos homens não bastariam para exaltá-la, ainda que só línguas tivessem no corpo. Na verdade, Santo Agostinho está falando algo que a Igreja vai nos ensinar através também de outros santos. São Boaventura vai dizer: Deus, que é todo-poderoso, ele poderia criar um mundo mais perfeito, mas ele não poderia criar uma criatura mais perfeita que a Virgem Maria. Ele usou todo o seu poder e sabedoria. A obra-prima de Deus é a Virgem Maria. Imagina, São João 23, Papa, também ele diz o seguinte: assim como Deus, Maria Santíssima, não poderia gerar, afinal ela se tornou mãe de Deus. Como assim, irmão Luiz Maria? Mãe de Deus? No momento em que Deus se faz carne, Deus escolheu ter uma mãe. Não é que ela fez Deus existir, não. O Verbo se fez carne. Deus, a segunda pessoa da Trindade, desceu e se tornou, como Jesus dizia, o Filho do Homem. Várias passagens da Sagrada Escritura, Jesus vai dizer: o Filho do Homem vai sofrer, o Filho do Homem vai passar por isso. Quando virdes o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, por que Jesus usou essa palavra? Porque Filho do Homem significa filho de Adão, literalmente. Ele que era Deus e continua sendo Deus, se tornou filho de Adão. Ele que não tinha uma mãe terrena, se tornou um ser humano, se tornou verdadeiro filho de Maria. Por isso, assim como Maria não podia gerar nada maior do que o próprio Deus, diz São João 23, Deus não poderia criar uma criatura mais perfeita do que a Virgem Maria. Deus como que usou toda a sua plenitude e sabedoria, como um grande artista, por exemplo, Leonardo da Vinci. Alguns dizem que tal obra, Mona Lisa ou outra obra, seria a obra-prima deste homem. E quando você vê a obra tão perfeita, tão bem feita, tão inteligente, de um belo artista, de um bom artista, você quando elogia aquela obra, você está dizendo que quem é bom é o artista que fez. Você está dizendo que quem é perfeito é aquele que fez essa perfeição. Como nós cantamos em uma bela canção, perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroou, nós te coroamos, ó Mãe. Está lá em Apocalipse, está lá em Cântico dos Cânticos, a esposa do rei, que é coroada, que é rainha. Então, hoje nós vamos caminhar com esse mistério da grandeza que Deus colocou na Virgem Maria. Deus fez dela o depósito, aonde ele coloca toda a sua riqueza. A propagação da devoção a Maria é de muita importância para cada um de nós e para o povo. Convencer-nos-ão dessa verdade as palavras de sábios doutores. É recomendável ouvi-las. Na frase de São Boaventura, tem o paraíso seguro todos os que anunciam as glórias de Maria. Você deve estar se perguntando, irmão Luiz Maria, o senhor ainda não respondeu. Aonde na Sagrada Escritura que diz que nós podemos louvar a Virgem Maria? O senhor está lendo para nós a vida dos santos, o senhor está lendo para nós frases de grandiosos santos da Igreja, mas existem pessoas que me contradizem e com essas pessoas eu não posso usar as frases dos santos, porque essas pessoas não acreditam nos santos. Então eu preciso usar passagens da Sagrada Escritura. Sabe o que você está fazendo? Exatamente o que São Boaventura está dizendo aqui. Você quer dizer para outras pessoas como a mãe de Jesus é importante. Você quer propagar a devoção da Virgem Maria. Por isso que você está aqui. Por isso que você quer aprender. E se você fizer isso, São Boaventura está dizendo, aqueles que divulgam a devoção à Virgem Maria estão garantindo um lugar no coração de Jesus. Porque quem ama o próprio Jesus, na verdade a própria carta de São João vai dizer, quem ama aquele que é gerado, ama aquele que o gerou. Quem ama aquele que o gerou, ama aquele que é gerado. Não é? Eu
pensei agora de improviso essa passagem, não, mas mesmo assim eu vou procurar para você. Primeira carta de São João, olha que vale a pena a gente dar uma olhada nessa passagem bíblica. Primeira carta de São João, ele vai dizer que se alguém ama o Filho, ama o Pai. E se alguém ama o Pai, ama o Filho. Olha só. Quem nasceu de Deus vamos ver se eu acho com facilidade. Não estou achando agora essa passagem, mas eu vou ficar devendo para você. E eu vou talvez escrever aqui na descrição, ou então colocar, ao final vou colocar aqui essa passagem bíblica, que não é impossível. Se você rejeitar o Pai, aquele que gera, você rejeita aquele que é gerado. Se você rejeita a árvore, você rejeita o fruto. E assim também acontece com a Virgem Maria. Se você ama e divulga a Virgem Maria, você vai ver como você vai amar Jesus. Porque se você ama a árvore, Jesus também diz em outra passagem, assim vocês vão conhecer o que é de Deus, o que não é de Deus. A árvore boa dá frutos bons. O discernimento que Jesus diz para discernir o que é de Deus, o que não é. Um falso profeta, um verdadeiro profeta. Uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore má dá maus frutos. Não se colhem figos de espinheiros. Jesus vai dizer isso. E isso nós vamos aprender cada vez mais com essa formação sobre a Virgem Maria. Então, eu já quero pegar com você agora na Sagrada Escritura algumas passagens bíblicas que falam da importância de louvar a Virgem Maria. É mesmo, irmão Luiz Maria, tem na Sagrada Escritura passagens que falam da importância de louvar a Virgem Maria. Tantas vezes me mostraram aquela passagem que diz, eu não aceito que louve a ninguém, o louvor é somente a mim. Quando Deus fala isso, Ele está falando do louvor direcionado para a adoração, o louvor que é devido a Deus. Agora, a própria Bíblia, em vários momentos, fala de um louvor que não é adoração. Mas qual é a diferença, irmão Luiz Maria? Adoração é um culto que é prestado somente a Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, o modo das pessoas fazerem adoração era sacrificar um animal para a divindade. Então, isso só deve ser feito a Deus. E quando isso era feito para uma criatura, para um falso Deus, era o pior pecado. A adoração é devida só a Deus. A adoração é reconhecer que Deus é o seu Criador e você é a criatura. Ele existe por toda a eternidade e você veio do nada. Isso é adoração. Então, no Novo Testamento, o ato sublime de adoração é feito na Santa Missa, não mais com o sacrifício de animais, mas o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Deus feito carne, nos conduz à perfeita adoração ao Pai e a Ele, como diz o Apocalipse, adorando ao Pai e ao Cordeiro, no sacrifício da Santa Missa. Não mais sacrifícios de sangue derramado dos animais, não. O sacrifício da nova e eterna aliança, a perfeita adoração dirigida somente a Deus, é a Santa Missa por excelência. E Jesus vai dizer à samaritana que agora não vai ser mais no templo de Jerusalém, mas agora os verdadeiros adoradores em Jesus Cristo, nele e por ele. Por isso o Padre diz, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a adoração perfeita e plena será feita ao Pai, agora no Novo Testamento. Agora, o louvor, que significa elogiar, que significa engrandecer, que significa valorizar, você pode fazer com seu pai, com sua mãe, com seu amigo. Irmão Luiz Maria, o senhor está confundindo as coisas. Não estou, não. Por exemplo, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, São Paulo vai dizer assim, não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Ou envergonhais aqueles que nada têm? Que vos direi? São Paulo está corrigindo pessoas
que vão para a igreja, vão para a casa de Deus e na hora de prestar o culto de adoração a Deus, que é a Eucaristia, você pode ler com calma, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. 1 Coríntios 11, 22. Ele está corrigindo e ele chama atenção sério. Ele diz que quem comeu o corpo e o sangue do Senhor, sem acreditar que é o corpo e o sangue do Senhor, ou então estando em pecado grave, indignamente, está comungando sua própria condenação. É muito forte essa palavra. Então, nessa passagem, ele vai dizer assim: nisso eu vos louvarei, quer dizer, eu vou elogiar vocês. E eu estou trazendo para você uma tradução que é da Bíblia Católica e da Bíblia Evangélica. Diz do mesmo jeito. Ele diz assim: nisso eu não vos louvo. Ele está dizendo que não é louvável. Eu não vos louvo nessa atitude. Ele está dizendo que em outras atitudes ele louva, quando você comete coisas louváveis, quando você pratica atos que são dignos, então são dignos de louvor. Agora nisso eu não vos louvo. Primeira passagem bíblica que você está aprendendo, que louvar não é sinônimo de adorar. Um louvor dado a Deus é um louvor de adoração. Somente a Deus nós adoramos. Somente a Deus nós dizemos: Tu és o meu Criador, eu sou a tua criatura. Somente a Ele nós oferecemos o sacrifício da nossa vida unido a Cristo Jesus. E a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, também nós prestamos o culto de adoração. A presença de Jesus na Eucaristia é Ele vivo, nós prestamos o culto de adoração. A Virgem Maria não. Nós a louvamos como nossa mãe e como nossa rainha. Nós louvamos como a Bíblia nos ensina a louvar. Outra passagem, irmão Luiz Maria, Provérbios, capítulo 31. Olha que lindo, Provérbios, capítulo 31. Olha como você está aprendendo hoje. Vou repetir, como você está aprendendo hoje. Anota, Provérbios, capítulo 31, é o último capítulo da Bíblia, que fala da mulher que é forte, que fala de uma mulher que sabe servir a Deus, de uma mulher que doa a sua vida para a sua família. Como diz no capítulo 14 de Provérbios, versículo 1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a mulher louca, insensata, sem sabedoria, ela destrói com as suas próprias mãos, com as suas palavras, com as suas atitudes. A passagem bíblica de Provérbios está te ensinando a ser, você que é mulher, uma mulher forte segundo a Bíblia. E no final vai dizer que o que acontece é essa mulher forte, segundo a Sagrada Escritura. Olha que lindo. Os seus filhos se levantam e lhe chamam bem-aventurada. Seus filhos se levantam, vou repetir, e lhe chamam bem-aventurada. Como também o seu marido, que a louva, dizendo, e ele vai dizer como essa esposa é digna, né? O seu esposo a louva, está na Bíblia, Bíblia católica e Bíblia evangélica. Pode-se variar as traduções, mas isso que eu estou lendo, a palavra louvar, seu marido a louva, está na Bíblia católica e na Bíblia evangélica. Você está vendo que a Sagrada Escritura está ensinando que louvar não é errado. Louvar não é errado. No livro de Judite, se eu não me engano, no capítulo 12, eu não separei essa passagem porque não dá tempo de ler todas, vai dizer, o louvor, o seu louvor nunca sairá da boca dos homens, porque tu amastes a Deus, tu amaste a castidade, tu arriscaste a tua vida para defender o teu povo. Por isso, de geração em geração vai ser lembrado o louvor do teu nome. Nunca vão esquecer de te louvar. A Bíblia está falando isso. Gente, como é importante a gente ler a Bíblia e ler em continuidade, como sempre os santos leram, não interpretar do nosso jeito, da nossa cabeça. Você está vendo que são várias passagens bíblicas que dizem que não é errado louvar. Provérbios 31, versículo 28. Os seus filhos se levantam para chamá-la de bem-aventurada e o seu esposo a louva. Tem alguma outra passagem na Bíblia, irmão Luiz Maria, que fala isso? Que podemos louvar uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, algo que é louvável? Sim. Olha só, Cântico dos Cânticos, capítulo 6,
Ai, gente, é lindo demais aprender a Bíblia. É lindo demais aprender a tradição da igreja. É lindo demais aprender aquilo que todos os santos, desde os apóstolos, em continuidade vivenciaram. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 9. Deus está falando da sua amada. O Cântico dos Cânticos é um livro que mostra o amor de um homem e uma mulher, que é uma alegoria. Sempre na Bíblia existe essa alegoria. A partir do profeta Oséias, vai aprofundar esse mistério. Deus vai comparar o amor que ele criou de um homem e de uma mulher. É uma comparação, é pequenino comparado com o amor dele pela sua esposa, que é a igreja. Dele pelo seu povo, que é o povo escolhido. Então, quando Deus manda escrever a Bíblia, o Gênesis começa com um casal, um casamento. E o livro do Apocalipse termina com um casamento. Você está entendendo? Essa alegoria, quando Deus criou o homem e uma mulher, pessoas diferentes que devem amar o diferente, se entregar um ao outro, se doar um ao outro, Deus quis exercitar o amor. Então o amor aqui na linha horizontal é um exercício para você aprender a amar o próprio amor, que é na linha vertical. Deus criou a esponsalidade do homem e da mulher para exercitar a esponsalidade da nossa alma com Deus, para aprendermos a amar, sair de nós mesmos e amar, porque Deus é amor. Então, o Cântico dos Cânticos, como diz também em Efésios capítulo 5, este sinal é grande, o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, faz referência a Cristo e à igreja. Quer dizer, São Paulo está explicando, é um sinal, o casamento de um homem e de uma mulher, um sinal de algo mais profundo, que é o amor de Cristo pelo amor da igreja. E o Cântico dos Cânticos, na leitura cristã, tem esse entendimento. Um amor humano, ele aponta para algo muito mais alto, que é o amor divino. Então, no Cântico dos Cânticos está falando da alma amada por Deus. Cada alma é chamada a ser alma esposa de Deus, é chamada a se unir a Deus, de ser um só coração com o Senhor, como diz São Paulo. Então, quando fala aqui, uma porém é uma pomba, uma minha perfeita, ela é a única da sua mãe, predileta daquela que a deu à luz. Está dizendo que a amada é uma pessoa muito especial. Está dizendo que a amada é alguém escolhida, eleita. Assim, cada alma é diante de Deus. Mas, por excelência, a tradição da igreja atribui essa passagem à grande alma amada por Deus, que foi a Virgem Maria. A escolhida entre todas para ser a mãe do Salvador, para se tornar alma esposa de Deus e gerar o Filho de Deus. E olha o que diz essa passagem. Ao vê-la, as donzelas proclamam-na bem-aventurada. As rainhas e as concubinas a louvam. A Bíblia está dizendo que uma mulher é louvada por outras mulheres. Você está vendo? A Bíblia não se contradiz. Eu não vou entrar nesse assunto, mas quando se fala de imagens, por exemplo, a Bíblia não quer que se faça imagens para adoração, porque a própria Bíblia manda fazer imagens para serem usadas no culto do templo. As imagens dos querubins que estão na arca são pequenas, mas as imagens dos querubins que estão ao lado da arca, no templo de Jerusalém, no Antigo Testamento, eram gigantes, de metros de altura. Está na Bíblia. A Bíblia manda fazer a imagem da serpente de bronze, não para ser adorada, mas para ser um sinal de Deus. Isso a Bíblia nos ensina. Então aqui em Cântico dos Cânticos está dizendo que as donzelas chamam bem-aventurada, igualzinho em Provérbios 31, os filhos se levantam para chamar sua mãe bem-aventurada. E aqui, logo em seguida, as rainhas a louvam. Gente, cada alma esposa de Deus, você que é batizado, que é batizada, você é uma alma eleita, você é uma alma rainha, mas você olha para sua mãe do céu, aquela que Deus escolheu para te entregar Jesus, e você proclama uma profecia bíblica, que está lá em Lucas capítulo 1. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Deixa eu ver qual é a passagem bíblica.
Lucas 1:48, porque olhou para a condição humilde de sua serva, desde agora todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Você está entendendo que isso é uma profecia bíblica? Estou falando aqui olhando nos seus olhos. Você está entendendo que a Bíblia todinha está falando desse amor que a Deus nós devemos ter, amando-nos uns aos outros, servindo uns aos outros. Mas a Bíblia também está falando que a sua mãe deve ser amada e louvada. A Bíblia está falando que os seus filhos, está lá em Provérbios 31, se levantam para proclamar bem-aventurada. A Bíblia está dizendo em Judite que nunca esse louvor sairá dos seus lábios. Outra passagem é o Salmo 44. No último versículo do Salmo 44, está falando da esposa do rei, esse salmo. E no final vai dizer: celebrarei o vosso nome através das gerações, e os povos vos louvarão eternamente. Olha que lindo! Celebrarei o vosso nome através das gerações. Está em Lucas 1:48. Todas as gerações, essa profecia aconteceu. Essa passagem está dizendo, ordenando, todas as gerações devem proclamar que a Virgem Maria é bem-aventurada. E o nosso livro Caminhando com Maria está trazendo para você essa promessa. Quem divulga a devoção, essa verdade que eu estou falando para você, baseado na Bíblia, baseado na Sagrada Escritura, são outras passagens também. Na Bíblia está lá em Juízes, falando de Jael. Jael é uma mulher que é louvada pela Sagrada Escritura também. E diz que ela é a bem-aventurada entre as mulheres, prefigurando a Virgem Maria. Quando a Virgem Maria visita Isabel, Isabel não dá um grito, a Bíblia diz que ela dá um grande grito, louvando a Virgem Maria. Bendita és tu entre todas as mulheres. Na língua de Nossa Senhora, essa palavra significa que ela é a mais bendita do que todas. Mais bendita. Bendita entre as mulheres, em hebraico ou aramaico, significa que entre todas você é a mais bendita de todas, a mais bendita. Mas, irmão, lá em Juízes não fala isso de Jael? Não. Fala de Jael, mas que ela é essa personagem bíblica que defendeu o povo de Deus. Ela não era do povo de Deus, era uma nômade, né, de um povo vizinho a Israel. Disse que entre os que moram nas tendas, Jael é a mais bem-aventurada, mas não entre todas as mulheres. Só a Virgem Maria, quando visita Isabel, é dita que é mais que todas as mulheres. E Isabel começa a louvar. Sabe o que acontece quando você ama a sua mãe do céu e louva a Virgem Maria? Ela te leva para Jesus. Foi o que aconteceu. Isabel falou, deu um grande grito: de onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor, a mãe do Adonai? E ela com um grito disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Você vê que a profecia acontece? Todas as gerações vão chamar ela de bem-aventurada. Começou com Isabel, a primeira que soube que a Virgem Maria estava grávida do Filho de Deus. E ali Nossa Senhora começa a engrandecer a Deus. Quando você se aproxima de Nossa Senhora, ela começa a glorificar a Deus na sua vida. Ela começa a introduzir uma intimidade com Deus na sua vida. Se a devoção à Virgem Maria, diz São Luís Maria de Montfort, te afastasse de Jesus, deveria ser tido como algo diabólico. Mas é o contrário. A devoção à Virgem Maria te aproxima mais do que qualquer outra coisa, porque foi nela que o Espírito Santo gerou Jesus. E é através dela que o Espírito Santo vai continuar aproximando as pessoas de Jesus e gerando Jesus nas nossas almas. Assim aconteceu, assim acontece e assim sempre vai acontecer. Maria não te afasta de Jesus. Maria Santíssima te aproxima, te leva a amar a Deus. Isabel engrandeceu a Virgem Maria e ela começou a engrandecer a Deus. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque ela foi salva também por Jesus, antecipadamente, é a Imaculada Conceição. E ela diz: por isso todas as gerações dirão que eu sou bem-aventurada. E você faz parte dessa geração.
Você faz parte dessa profecia bíblica. Venerar a Rainha dos Anjos é adquirir a vida eterna, pois essa grandíssima Senhora saberá honrar na outra vida quem a procurou celebrar. Olha só que coisa linda, gente. Que coisa linda. Quem haverá que desconheça a promessa feita pela própria Virgem Maria, a quantos se empenham em torná-la conhecida, amada neste mundo. Eclesiástico capítulo 24, versículo 31. Essa passagem bíblica, a tradição da igreja coloca na boca de Nossa Senhora. Eclesiástico 24, 31. Aliás, se você ler, dever de casa, se você ler Eclesiástico capítulo 24, você vai se encantar, porque a sabedoria é o próprio Deus, a sabedoria é o próprio Verbo, a palavra de Deus, Jesus Cristo. Mas Nossa Senhora não é a sabedoria de Deus, ela é a obra-prima da sabedoria de Deus, como eu dizia no início. Então, quando você ler Provérbios capítulo 8, Eclesiástico capítulo 24, Sabedoria capítulo 6, 7 e 8 e 9 também, você vai ver um mistério falando da obra-prima de Deus. Claro, em primeiro lugar, da sabedoria do Pai, que é Jesus. Mas você vai ver que a tradição da igreja aplica essas passagens. Baruque, versículo 4, né? Capítulo 4. Que mais? Jó, capítulo 28. São passagens que falam da sabedoria de Deus. E você vai ver que aí está escondido, misteriosamente, uma palavra sobre a obra-prima da sabedoria de Deus, que é a sabedoria que Deus criou, é criada por Deus, que é a Virgem Maria, a obra-prima da criação de Deus. E nesse versículo 24 está escrito assim, olha só, deixa eu ver, Eclesiástico 24, 31. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. É uma promessa. Por isso você deve divulgar a devoção à Virgem Maria. Você deve divulgar o amor à Nossa Senhora. O seu coração deve, como diz Santa Teresinha, não tenha medo de amar a Virgem Maria. Eu vou repetir, não tenha medo de amar a Virgem Maria, porque você nunca vai amá-la como Jesus amou. Você nunca vai amá-la como ela merece ser amada. Se a sua mãe da terra merece a sua gratidão, se a sua mãe da terra merece o seu amor, merece que você elogie ela, elogiar é sinônimo de louvar, merece que você manifeste esse carinho, essa gratidão, porque ela não só te carregou, te gerou, te carregou 9 meses no seu ventre, mas ela te acompanhou, te sustentou, te amamentou, te fez ser quem você é. Deus quis que fosse assim. Deus colocou instrumentos lindos na nossa vida, que são os nossos pais. E particularmente aqui eu falo do amor de mãe. Nem todas as mães são como deveriam ser, mas a grande maioria sim. E em Isaías 49 vai dizer, mesmo qual é a mãe que rejeita o seu filhinho? Deus colocou no coração das mães esse instinto de amor natural. Mas ele diz, ainda que uma mãe deixe de amar, eu não deixarei nunca de te amar. Ainda que a sua mãe não tenha sido uma mãe perfeita, não tenha sido uma presença como você gostaria talvez, Deus te deu uma mãe do céu. E se você deve gratidão para sua mãe da terra, se você deve amor à sua mãe da terra, quanto mais aquela que aos pés da cruz te gerou para Cristo Jesus, que aos pés da cruz fez o sacrifício que Abraão não precisou fazer, de entregar o seu filho para sofrer pela nossa salvação. Aquela que no momento do parto, porque ali nasceu a igreja, ouviu Jesus dizendo, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E o que a palavra de Deus une, ninguém pode separar. Jesus chama de mulher porque está cumprindo a profecia do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porque se a mãe antiga, Eva, entregou seus filhos a Satanás, ao pecado, foi profetizado por Deus, Gênesis 3,15, uma mulher, que não seria Eva, porém inimizade entre a serpente do mal e uma mulher que vai gerar a salvação,
o Messias prometido. Ali se cumpriu a profecia, aos pés da cruz, aonde Jesus esmagou Satanás, ele, a descendência dessa mulher, ele entregou para que ela fosse tua mãe. Por isso, eu e você temos uma dívida de gratidão com essa mãe do céu. A carta aos Hebreus diz: Jesus é o primogênito de uma multidão de irmãos. A carta aos Romanos, capítulo 8, diz: ele é o primogênito, o primeiro filho gerado de uma multidão de irmãos. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Nós somos o Cristo total. E se ele é filho do Pai do céu e filho de Maria, vou para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai, você também é filho de Deus e filho de Maria, porque no batismo você foi revestido, você se tornou um com Cristo Jesus. Você é filho, filha de Deus Pai. Você é filho de Maria. Ainda que muitos não aprenderam ainda a profundidade disso, muitos não reconhecem. Quando alguém diz, Maria teve outros filhos, eu digo, teve mesmo, você é um deles. Pena que esses filhos são tão ingratos, muitas vezes, para sua mãe do céu. Então, outros filhos biológicos, não. Basta um estudo da Bíblia baseado naquilo que sempre os santos, desde os primórdios dos apóstolos, interpretaram, a interpretação correta da Bíblia. Maria, biologicamente, só teve Jesus, somente Jesus. Os irmãos de Jesus são parentes de Jesus, filhos da outra Maria. Agora, filhos no coração, a Bíblia diz: Jesus é o primogênito de uma multidão. Pena que a Virgem Maria não é tão amada. Pena que essa profecia de Lucas capítulo 1, versículo 48, ainda não é tão vivenciada. Então, aqui no nosso livro está ensinando com profundidade aquilo que os santos ensinam sobre amar a Virgem Maria. Lemos nas revelações de Santa Brígida que o bem-aventurado bispo Emingo costumava celebrar os louvores de Maria no início de cada sermão. Apareceu a Virgem Maria, Santa Brígida, e disse: faz esse bispo conhecer que sempre que ele começa os sermões por meus louvores, de que eu quero servir de mãe a ele e apresentar a sua alma a Deus, depois da boa morte que lhe alcançarei. Nossa Senhora prometeu que iria dar a ele uma boa morte, porque ele louvava essa mãe do céu. Nossa Senhora também está dizendo para você que reza todos os dias: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que você também, quando chegar a sua hora de ser apresentado a Deus, vai ser pelas mãos da Virgem Maria, porque você acolheu a Virgem Maria, louvou a sua mãe do céu. Quando chegar a hora de você ser apresentado ao Senhor, vai ser a Virgem Maria que vai dizer: ó meu filho, tem compaixão desse meu filhinho, tem compaixão. E ela vai interceder, como no Alto da Compadecida, esse filme tão delicado, né? Que no final mostra a intercessão da Virgem Maria. É ela que na hora do seu julgamento vai estar intercedendo por você, para que Jesus não seja o seu justo juiz, mas o misericordioso Salvador. Assim ensinam os santos. Amemos a Jesus e a Maria, santifiquemo-nos. Eis a maior fortuna que podemos aspirar e esperar. E nós terminamos com essa oração. Ó Maria, não suceda jamais que as minhas culpas vos possam impedir de exercer comigo o grande ofício de piedade, que vos constituiu advogada e medianeira de paz, única esperança e refúgio seguro dos miseráveis. Não suceda jamais que a Mãe de Deus, que deu ao mundo para a salvação do gênero humano a fonte da misericórdia, negue a sua piedade a um infeliz que a invoca. O vosso ofício é de ser medianeira de paz entre Deus e os homens. Conceda-me, pois, o vosso auxílio e a vossa imensa piedade, que é incomparavelmente maior que todos os meus pecados, assim seja. Se você quer que esse amor da Virgem Maria
possa não só estar no seu coração, mas em muitos corações. Essa promessa que está no primeiro dia. Quem divulga a devoção à Virgem Maria será protegido por ela, amparado por ela. Então divulga esse mês de maio. Divulga bastante, faça com que muitas pessoas vivam esse mês intenso de graça, também não somente rezando o rosário da madrugada, o terço do combate, mas também aprendendo com a Sagrada Escritura, com o ensinamento da Igreja. Nesse mês de Maria, divulga essa escola de formação, deixe o seu like, faça com que muitos conheçam Jesus através da Virgem Maria. Que Deus te abençoe, te dê um dia cheio de graças e bênçãos e amanhã estaremos de volta na nossa escola de formação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.